10 anos. 10 longos anos sem saber da minha filha Carmen. Vocês sabem o que significam 10 anos na vida de uma mãe? São 3.650 dias acordando com o nome dela nos lábios. São mais de 87.000 horas se perguntando se ela come bem, se dorme tranquila, se a vida na cidade grande a trata com bondade. 10 anos são uma eternidade de silêncio. De aniversários sem uma ligação. De natais com uma cadeira vazia na mesa que dói mais que qualquer ferida física. Acompanhem-me nesta história até o final, e descobrirão como o destino tem formas misteriosas de equilibrar as contas pendentes. Meu nome é Helena Santos. Tenho 72 anos e moro sozinha numa casa simples em Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro, desde que me casei com meu querido Roberto há 45 anos. Foi aqui que criei minha única filha, Carmen. E foi desta mesma porta que a vi partir há uma década com seu marido Miguel e a promessa de que nunca me esqueceriam. Uma promessa que o vento levou junto com a poeira que levantou o carro deles ao se afastarem pela estrada de terra. Carmen era contadora. Tinha conseguido um bom emprego no Rio de Janeiro. Miguel, sempre com ares de grandeza, dizia que Petrópolis era pequena demais para suas ambições, e eu entendi. Toda mãe quer ver os filhos voarem. O que eu não sabia é que os sonhos deles os levariam tão longe do meu coração que esqueceriam o caminho de volta. Nos primeiros meses, Carmen me ligava toda semana. Depois, a cada 15 dias. As conversas eram breves. Tudo bem, mamãe, estamos muito ocupados. Manda lembranças para todo mundo aí. E desligava. Miguel nunca falava comigo. Eu ouvia a voz dele ao fundo, rindo, conversando com outras pessoas, e eu não fazia parte da nova vida deles. Com o tempo, as ligações cessaram. Soube que tinha netos, Diego e Paloma, através da minha irmã Rosa, que mora no Rio e os encontrou por acaso num shopping. Assim soube que estavam bem, por terceiros. Tentei ligar, mandei presentes que nunca foram recebidos. As poucas vezes que consegui falar com Carmen, a desculpa era sempre a mesma. A vida na capital é uma loucura, mamãe. Não temos tempo para nada. Me acostumei com a solidão. Tinha minhas vizinhas, minhas plantas de gerânio, a igreja aos domingos. A dor da ausência dela virou uma companheira silenciosa. Já não esperava mais. Tinha aceitado que minha filha construíra uma nova família, uma onde eu não existia. Até que há 4 meses, tudo mudou. Recebi uma carta. Não era da Carmen, era de um escritório de advocacia de Niterói. A carta dizia que meu falecido marido Roberto era herdeiro de uma tia que eu nem sabia que existia. Essa tia, que viveu e morreu sem filhos, tinha deixado uma pequena fortuna em propriedades e investimentos. E como Roberto já tinha falecido, eu, como viúva e única herdeira, era beneficiária de tudo. No começo achei que era golpe. Roberto trabalhou a vida inteira como mecânico numa oficina. Era um homem simples, de poucas palavras. Nunca falou de parentes ricos. Mas minha irmã Rosa, que entende mais dessas coisas, me ajudou a verificar. E era verdade. De um dia para o outro, eu, Helena Santos, a viúva que vivia da minha aposentadoria do INSS e de alguns bicos de costura, tinha me tornado uma mulher com mais dinheiro do que conseguiria gastar em 3 vidas. Claro que a notícia se espalhou. Cidade pequena é assim. Contei para minha irmã, que contou para o marido, que contou para a prima, e quando vi, a cidade inteira comentava sobre a viúva que ganhou na loteria. Não gostava de ser o centro das atenções, mas não conseguia evitar. E eu sabia no fundo do meu coração que aquela notícia, mais cedo ou mais tarde, chegaria aos ouvidos da minha filha. E chegou. Numa tarde de terça-feira, estava no quintal cuidando dos meus gerânios quando ouvi o barulho de um carro parando em frente ao meu portão. Um carro grande, caro, que eu nunca tinha visto na minha rua. A porta se abriu e dele desceu uma mulher alta, mais magra do que eu lembrava, usando um vestido que parecia custar mais que a minha casa. Demorei alguns segundos para reconhecer. Era Carmen. E lá estava ela, parada na calçada, me olhando. 10 anos tinham deixado marcas. Tinha fios de cabelo grisalho nas têmporas e uma sombra de cansaço nos olhos. Mas o que mais me chocou foi o que ela fez em seguida. Começou a chorar. Um choro dilacerante, de quem carrega o peso do mundo nos ombros. Caminhou devagar até o portão, abriu e se ajoelhou ali mesmo, na terra do meu jardim. Mamãe, me perdoa, por favor,
me perdoa, dizia com o rosto banhado em lágrimas. Fiquei parada, com a tesoura de podar na mão, o coração batendo descompassado. A filha que me ignorou por 10 anos estava ali, de joelhos, implorando meu perdão. Uma parte de mim, essa parte boa e de coração mole, queria correr, abraçá-la, dizer que estava tudo bem. Mas a outra parte, a Helena que a solidão e a dor tinham tornado mais sábia, permaneceu imóvel. Eu sabia o que significavam aquelas lágrimas. Não eram de arrependimento genuíno, eram de interesse. Tô perdida na vida, mamãe, continuou com a voz embargada, como se tivesse ensaiado um roteiro. A cidade grande, o trabalho, o Miguel. Eu me perdi de mim mesma. Me perdoa, mamãe. Fui uma filha horrível, um monstro. Mas eu quero consertar as coisas. Quero cuidar da senhora. Quero voltar a ser sua filha. Que discurso, não é? Será que tinha ensaiado no caminho, talvez? As palavras eram bonitas, mas os olhos dela, mesmo cheios de lágrimas, tinham um brilho de cobiça que eu não conseguia ignorar. Ela não estava voltando por mim, sua mãe. Estava voltando pelo cofre ambulante em que eu tinha me transformado. Mas não demonstrei nada. Respirei fundo, guardei minha desconfiança no bolso do avental e fiz o que qualquer mãe faria. Levantei ela do chão, limpei suas lágrimas com o dorso da minha mão cheia de terra e a abracei. Está tudo bem, minha filha. Está tudo bem. Senti o cheiro caro do perfume dela misturado com o cheiro de poeira da estrada. Ela me abraçou com força, um abraço de alívio, o abraço de quem acabou de fisgar o peixe grande. Fingi acreditar, fingi que as lágrimas dela eram sinceras, fingi que o arrependimento era real. Naquele momento, enquanto ela me abraçava, uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia perigosa, arriscada, mas que parecia a única forma de dar a ela a lição que 10 anos de abandono mereciam. Se ela queria jogar um jogo, teria um. Mas seria jogado com as minhas regras. Sinto tanto sua falta, mamãe, me dizia, já enxugando as lágrimas com a expressão mais convincente de arrependimento que eu já tinha visto. Posso ficar aqui uns dias? Só preciso conversar, voltar a passar tempo com a senhora. Preciso recuperar minha mãe. Claro, minha filha, respondi com o sorriso mais doce que consegui forjar. Esta sempre será sua casa. Fica o tempo que precisar. Ela entrou, olhou em volta da sala simples, para os móveis antigos, para os retratos na parede. Era como se estivesse medindo o tamanho do prêmio. Levei ela até seu antigo quarto, que eu mantinha exatamente como ela tinha deixado. Sentou na cama, olhou pela janela e suspirou. Um suspiro de quem finalmente chegou em casa. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentada na minha cadeira de balanço na sala, no escuro, ouvindo o som da respiração dela vindo do quarto. O amor de mãe é uma coisa estranha. Mesmo depois de toda a dor, de todo o abandono, uma parte de mim ainda via ali a menina pequena que corria para os meus braços quando se machucava. Mas a vida me ensinou que o amor não pode ser cego. O amor precisa vir acompanhado de respeito e dignidade. E era isso que eu ia ensinar para minha filha. Ela achava que tinha voltado para buscar a herança. Não sabia que a única coisa que encontraria nesta casa seria a maldição que ela e o marido mereciam. O primeiro ato da peça tinha começado. E eu, Helena Santos, a viúva de Petrópolis, estava pronta para o meu papel principal. Carmen passou os dias seguintes se comportando como a filha perfeita. Acordava cedo, me ajudava a regar as plantas, consertou o vazamento do telhado que eu nem sabia que existia. Sentava comigo na varanda, segurava minha mão e ouvia minhas histórias sobre os vizinhos e as fofocas da igreja, fingindo um interesse que eu sabia que ela não sentia. Era uma atriz talentosa, preciso admitir. Se eu não a conhecesse tão bem, teria caído na atuação dela. Os olhos dela se umedeciam nos momentos certos, a voz embargava quando falava do tempo perdido. E eu, a protagonista de uma peça de um ato só, aplaudia silenciosamente, continuando com a minha parte no teatro. Na quinta-feira à tarde, depois do almoço, Carmen veio com a segunda parte do plano dela. Sentou do meu lado no sofá, com aquela expressão séria de filha preocupada. Mamãe, eu tenho pensado muito, começou olhando para as próprias mãos. Não posso mais ficar longe da senhora. E o Miguel, ele se sente tão culpado. Quer vir pedir perdão pessoalmente. E as crianças,
Elas precisam conhecer a vovó. O coração de um povo. Os netos são a luz de toda vovó. Sabia exatamente onde mirar. Conhecia meus pontos fracos. Eu queria ver a família reunida. Queria conhecer meus netos. E eles queriam vigiar o cofre de perto, garantir que nenhuma moeda saísse sem permissão deles. Era uma jogada óbvia, mas esperada. Mas minha filha, a casa é tão pequena, disse fingindo preocupação. Onde vamos colocar todo mundo? A gente se vira, mamãe. Onde come um, comem quatro. A senhora não me ensinou isso? O importante é ficar junto. Sorriu, um sorriso largo e vitorioso. O peixe não só tinha mordido a isca como estava pulando dentro do barco. Se é isso que vocês querem, respondi com um suspiro de quem se dá por vencida. No sábado chegaram. Miguel desceu daquele carro enorme com um sorriso que não chegava aos olhos. Estava vestido com roupas de marca, carregando uma mala que provavelmente valia mais que todos os meus móveis juntos. Ele também me viu e me deu um abraço. Um abraço frio, ensaiado. Sogra, que bom ver a senhora. Me perdoe por ter ficado tão ausente. A vida no Rio é uma loucura, mas agora tudo vai ser diferente. Falava com uma voz melosa que me dava arrepios. Depois vieram as crianças. Diego, de 12 anos, e Paloma, de 9. Duas crianças lindas, mas com aquele olhar vazio de quem passa mais tempo com telas do que com gente. Mal me cumprimentaram, subiram as bagagens e correram para dentro procurando o sinal do Wi-Fi. Carmen e Miguel trocaram um olhar de cumplicidade e deram de ombros. Mas eu entendi o recado. Eu era uma estranha para os meus próprios netos. A invasão começou. Trouxeram malas e mais malas. Em menos de uma hora, minha casa, meu refúgio de paz, parecia um campo de batalha. Roupas, sapatos, eletrônicos por todos os cantos. Colocaram 2 videogames ligados ocupando toda a sala. Miguel começou a inspecionar a casa como um general. Ai, sogra, esse sofá tá muito velho, né? A gente podia comprar um novo, mais moderno. Essa cortina da cozinha tá muito gasta, uma persiana ficaria bem melhor. E esse fogão, pelo amor de Deus, ainda é de acendimento manual. Precisa de um de indução. Não estava dando sugestões, estava dando ordens. Estava planejando a reforma da minha casa com o meu dinheiro. Eu só sorria e dizia, como o senhor achar, meu genro. Vamos vendo com o tempo. Os dias que se seguiram foram um teste para minha paciência. A rotina da casa virou de cabeça para baixo. Acordavam tarde, deixavam louça suja espalhada pela pia. As crianças eram mal educadas, respondiam com grosseria e exigiam comidas que eu nem sabia que existiam. Nuggets, pizza, refrigerante a toda hora. Minha comida caseira que eu fazia com tanto carinho era desprezada. Tá horrível. Não tem nada mais gostoso, reclamava Diego. Miguel não mexia uma palha. Passava o dia no celular falando com os amigos, ostentando a vida simples e inspiradora que estava levando no interior para cuidar da sogra idosa. Era tudo uma grande mentira, um show para as redes sociais. Quem limpava a bagunça, quem lavava a roupa, quem cozinhava para os meninos mimados era eu. E Carmen se fazia de cega. Quando eu tentava falar alguma coisa, ela me cortava. Ai, mamãe, o Miguel tá se adaptando. As crianças sentem falta da rotina delas. A conversa sobre a herança começou a aparecer de forma sutil. Mamãe, a senhora já falou com o advogado de Niterói? Precisa de ajuda para entender esses papéis? Perguntava Carmen com a melhor cara de boa filha. Sogra, a gente estava pensando, com esse dinheiro, a gente podia comprar essa casa da senhora, mas a senhora não ia ter que se preocupar com imposto e manutenção. A gente daria um valor simbólico e cuidaria da senhora para sempre, completava Miguel com os olhos brilhando. Era uma dupla perfeita, um fazia o papel do genro preocupado e outra da filha cuidadosa. Mas o objetivo era um só, botar as mãos no meu dinheiro o mais rápido possível. Continuei no meu papel, velhinha ingênua, meio confusa com tanto dinheiro, grata por ter família para ajudar. Dizia que ainda não tinha resolvido nada, que a papelada era complicada, que estava esperando o momento certo. A ansiedade deles era quase palpável. A gota d'água para mim foi quando escutei uma conversa dos dois no quarto, achando que eu estava dormindo.
A porta estava entreaberta. Essa velha não se decide nunca, dizia Miguel irritado. Já faz um mês que a gente tá aqui comendo essa comida de pobre. Não aguento mais. Calma, amor, respondeu Carmen. Ela é teimosa, mas não é burra. Se a gente pressionar demais, ela pode desconfiar. Tenho um plano. Vou convencer ela que preciso de uma procuração para resolver tudo em Niterói. Vou dizer que é para poupar o trabalho dela de viajar. Com a procuração na mão, a gente resolve isso em 2 dias. E a casa? Quando a gente tiver o dinheiro, convence ela a passar a casa pro nosso nome em troca de cuidados vitalícios. Vai ser fácil. Ela confia em mim. Sou filha dela. Ela confiava que eu confiava nela. Saí de fininho antes que me vissem. Fui pra cozinha, servi um copo d'água com as mãos trêmulas. Não de medo, mas de raiva. Uma raiva fria, cortante. Não só queriam me roubar o dinheiro. Queriam me tirar a minha casa e depois provavelmente se livrar de mim. Naquela noite tomei minha decisão. O plano que eu tinha na cabeça precisava ser colocado em prática rapidamente. Na manhã seguinte, durante o café, anunciei com a minha melhor cara de velhinha desamparada. Minha filha, você tinha razão. Essa papelada da herança é muito complicada para minha cabeça. Já não tenho idade para ficar viajando para Niterói. Andei pensando e acho que preciso da sua ajuda mesmo. Os olhos da Carmen e do Miguel se iluminaram. Trocaram um olhar cúmplice, o olhar de quem acabou de ganhar na Mega Sena. Claro, mamãe. O que a senhora precisar, eu resolvo tudo, disse Carmen, mal conseguindo conter a alegria. Vou precisar ir no cartório da cidade na semana que vem, falei colocando açúcar no meu café, para assinar uns documentos que o advogado mandou. E vou precisar que vocês 2 venham comigo. Como testemunhas. Claro, disse Miguel, rápido demais. Estaremos lá. O que for preciso para garantir o bem-estar da senhora, sogra. O bem-estar deles, ela queria dizer. A isca tinha sido lançada, e eles engoliram inteira, como peixes famintos, anzol, linha e tudo. Não sabiam que os documentos que iam assinar no cartório não tinham nada a ver com a herança. Tinham a ver com o futuro deles. Um futuro que seria muito, muito diferente do que eles estavam planejando. A semana que antecedeu a ida ao cartório foi a mais longa da minha vida. Eu vivia sob o mesmo teto que os meus inimigos, servindo café pro homem que planejava me roubar e sorrindo para a mulher que eu pari. Cada dia era um exercício de autocontrole. Eu era uma atriz numa peça montada dentro da minha própria casa, e o prêmio pela minha atuação seria minha dignidade. Enquanto eles viviam na ilusão de que tinham controle, eu trabalhava nas sombras. Na segunda-feira cedo, peguei um ônibus e fui pro Rio de Janeiro, numa cidade vizinha. Não queria correr o risco de ser vista em Petrópolis. Lá me encontrei com o Dr. Fernandes, um advogado antigo da família do meu falecido marido. Era um homem sério, de cabelo grisalho e olhar penetrante, que inspirava confiança. Contei toda a história sem esconder nenhum detalhe. O abandono, a mentira, o retorno repentino da minha filha, a conversa que escutei atrás da porta. Ele me ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei, tirou os óculos, limpou devagar e disse: Dona Helena, o que a senhora está passando é infelizmente mais comum do que se imagina. Chama-se abuso de vulnerável. E o que sua filha e genro estão planejando é crime. Não quero polícia, não quero escândalo. Quero justiça, respondi com a voz firme, e expliquei para ele o meu plano, a ideia dos documentos. Ele me ouviu com uma admiração que aqueceu meu coração. É um plano arriscado, mas brilhante, admitiu. E perfeitamente legal. Vamos redigir os documentos. Não seria uma procuração nem uma doação. Seria um termo de acordo familiar e responsabilidades. Um contrato. Passamos a manhã inteira elaborando as cláusulas. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida. O documento era longo, cheio de termos jurídicos que confundiam, feito de propósito para ser intimidador e cansativo de ler. Mas no meio de todo aquele juridiquês, as condições eram claras como água. A casa continuaria no meu nome. A herança seria transferida para uma conta sob minha única administração. E eles, Carmen e Miguel, para terem direito a qualquer ajuda futura, tinham que cumprir uma série de deveres.
O Dr. Fernandes também preparou um segundo documento ainda mais engenhoso, uma confissão de dívida por abandono afetivo. Eles não vão ler nada disso, doutor. Eu garanto. A ganância não tem tempo para letra miúda. Voltei para casa no final da tarde, com os documentos guardados na bolsa como se fossem um tesouro. Ninguém desconfiou de nada. Enquanto isso em casa, a situação piorava a cada dia. A máscara de família feliz da Carmen e do Miguel começou a cair. Já não faziam esforço para fingir. A casa era deles. Andavam por aí à vontade fazendo planos em voz alta na minha frente. Vamos derrubar essa parede e fazer uma sala maior, dizia Miguel, medindo o espaço com os braços. E o seu quarto, sogra, a gente pode transformar num escritório para mim, completava Carmen. Falavam do meu quarto, do meu cantinho, como se eu já não existisse. Trouxeram para casa objetos que não combinavam com nada. Compraram uma televisão enorme que ocupava metade da parede da sala, um videogame barulhento para os meninos, um aspirador robô que vivia se enroscando nos meus tapetes de crochê. Não pediam licença. Só compravam e mandavam entregar. A casa já não era minha. Era um depósito para a vulgaridade deles. As crianças estavam cada vez mais impossíveis. Influenciadas pelos pais, me tratavam como empregada. "Oh, pega um copo d'água para mim", gritava Diego do sofá, sem tirar os olhos do videogame. "Oh, faz alguma coisa para eu comer logo", reclamava Paloma. Miguel ouvia e não falava nada. Pelo contrário, parecia gostar da cena. Carmen, por sua vez, já agia como a nova dona da casa. Me pediam para fazer coisas absurdas. "Mãe, a senhora pode ir na lotérica pagar essa conta para mim? Tô ocupado resolvendo umas coisas da nossa herança." Usava a herança como uma arma, como justificativa para a preguiça e exploração dele. Aguentava tudo em silêncio, cada ordem, cada olhar de desprezo, cada sujeira que deixavam para trás. Eu era a ovelha mansa sendo levada ao matadouro, e os lobos estavam cada vez mais confiantes e descuidados. Até que chegou esse dia, o dia de ir ao cartório. Acordaram eufóricos. Miguel se arrumou como se fosse para uma festa. Vestiu um terno caro, o cabelo brilhando de gel. Carmen usou um vestido vermelho, justo e salto alto que fazia barulho no chão de madeira. Pareciam dois urubus prontos para devorar a carniça. "Pronta, sogrinha?", perguntou Miguel com um sorriso falso. "Hoje é o grande dia. O dia que a vida da senhora vai finalmente ficar mais fácil." "Tô pronta, meu genro", respondi com a minha melhor cara de velhinha ansiosa. Fomos no carro deles. No caminho, não paravam de falar sobre o futuro. O apartamento no Rio, as viagens para a Europa, a escola particular caríssima para os meninos. Me incluíam na conversa como se eu fosse apenas a motorista, ou melhor, a passageira que logo seria desembarcada. Chegamos no cartório. O Dr. Fernandes já nos esperava. Apresentei como o advogado que a família do meu falecido marido indicou. Carmen e Miguel o cumprimentaram com a superioridade de quem está prestes a ficar rico. Sentamos numa sala de reuniões. O Dr. Fernandes botou uma pilha de papéis sobre a mesa. Eram os nossos documentos, mas ele tinha acrescentado várias outras folhas em branco no meio para parecer ainda maior e mais complicado. "Bom", começou o advogado, "estes são os documentos para transferência de administração dos bens. É um procedimento padrão para proteger o patrimônio e garantir que a vontade da dona Helena seja cumprida." Carmen pegou a primeira folha, passou os olhos por cima e bufou. "Meu Deus, quanta coisa! É necessário assinar tudo isso?" "Cada página", respondeu o Dr. Fernandes, sério. "A lei é rigorosa, e é para proteger a senhora." Miguel pegou a caneta, ansioso. "Onde a gente assina?" "Calma, meu genro", falei com a voz trêmula de propósito. "Vocês não querem ler primeiro? É assunto importante." Carmen riu, uma risada desdenhosa. "Mamãe, a gente confia na senhora e no doutor, claro. A senhora quer o nosso bem e a gente tá aqui, pronto para ajudar. Não precisa dessa formalidade toda." Olhou pro Miguel, que concordou. "Isso mesmo, sogra. Somos uma família. Não precisamos de desconfiança." Começaram a assinar, página por página. A caneta do Miguel voava sobre o papel.
Carmen assinava com a pressa de quem está assinando um cheque da Mega Sena. Não leram uma linha sequer. Não viram as cláusulas sobre o termo de acordo familiar. Não viram o título confessório de dívida por abandono afetivo e material. Não viram nada. Só os espaços no final de cada página, onde os nomes deles deviam entrar. Eu e minha irmã Rosa, que tinha chamado para ser minha testemunha, assinamos também. Nossas assinaturas eram a confirmação da armadilha. Quando a última página foi assinada, Miguel suspirou de alívio. Finalmente acabou a burocracia. Agora é esperar o dinheiro cair na conta, né? O Dr. Fernandes juntou os papéis, organizou e colocou numa pasta preta. Me olhou e fez um leve aceno com a cabeça. Era a minha vez. Ainda não tinha terminado meu papel. Ainda não acabamos. Falei com a voz mais calma e doce do mundo. Carmen se virou para mim, a impaciência voltando. Como não, mamãe? A gente já assinou tudo. Vocês assinaram, concordei, pegando minha bolsa. E agradeço a confiança de vocês. Mas agora, com tudo devidamente documentado e testemunhado, preciso contar para vocês a verdade sobre essa herança. Me olharam, confusos. O sorriso começou a sumir do rosto deles. A verdade, meus queridos, continuei, me levantando da cadeira, é que o dinheiro do Roberto, meu falecido marido, veio com uma condição. Uma condição muito especial que eu só podia revelar depois que vocês provassem, em cartório, o compromisso de vocês com o meu bem-estar. A confusão nos olhos deles se transformou em apreensão. Sabiam que alguma coisa estava errada. O ar ficou pesado. O jogo estava prestes a virar, e eles nem imaginavam o checkmate que estava por vir. O sorriso da Carmen e do Miguel morreu completamente. A atmosfera na sala do cartório, que antes era de celebração antecipada, ficou pesada, carregada de uma tensão que dava para cortar com faca. Minha irmã Rosa, do meu lado, se endireitou na cadeira, séria, como testemunha de um momento histórico. O Dr. Fernandes permaneceu impassível, com a postura de quem já viu muitas batalhas familiares. Do que a senhora está falando, mamãe? Perguntou Carmen, a voz perdendo o tom de euforia e ganhando uma nota de desconfiança. O advogado da tia do seu pai era um homem muito particular, comecei a explicar, tecendo minha mentira com a calma de uma costureira experiente. Deixou claro no testamento que a herança só deveria ser liberada para a família depois de ficar provado que essa família era unida e que cuidaria de mim na minha velhice. Era uma cláusula de proteção, entendem? Para garantir que o dinheiro não destruísse os laços familiares. Miguel franziu a testa. E esses papéis provaram o quê? Provaram o compromisso de vocês, respondi olhando para eles. Agora assinaram, na frente de testemunhas e de um advogado, que estão dispostos a ajudar com a herança e a cuidar do meu bem-estar. Vocês cumpriram a exigência. Mas ao mesmo tempo, vocês ativaram as regras de como essa ajuda e esse dinheiro vão ser administrados. E essas regras, meus queridos, não foram escritas pela tia do Roberto. Foram escritas por mim. Peguei uma das cópias do termo de acordo familiar e responsabilidades que eles tinham acabado de assinar e comecei a ler em voz alta, como uma professora lendo o regulamento da escola para alunos indisciplinados. A propriedade da casa em Petrópolis, localizada na Rua das Flores, número 123, permanece sendo exclusivamente de Helena Santos. Carmen Santos e Miguel Lima poderão residir no imóvel como hóspedes, sob a condição de que contribuam para a manutenção, limpeza e harmonia doméstica, seguindo as regras estabelecidas pela proprietária. Hóspedes, gaguejou Miguel. Mas a gente ia herdar a casa. Esse era o plano de vocês, não o meu, cortei, sem alterar o tom de voz. E continuei, cláusula número 2. A totalidade da herança de Roberto Santos será depositada e mantida num fundo de investimento administrado unicamente por Helena Santos. Nenhum valor poderá ser retirado ou transferido sem minha autorização expressa e por escrito. O dinheiro será usado prioritariamente para garantir o futuro educacional dos meus netos, Diego e Paloma, e para prover uma velhice digna e segura para mim mesma. O rosto da Carmen estava pálido como papel. Mamãe, isso significa que a gente não vai. Que vocês não vão comprar carros de luxo ou apartamentos no Rio. Não, minha filha. Não com o dinheiro do seu pai. O dinheiro vai ser usado para o que realmente importa. Isso é um absurdo,
explodiu Miguel, se levantando da cadeira. Fomos enganados. Isso é fraude. O doutor Fernandes se pronunciou. Senhor Lima, lembre-se de que vocês são adultos alfabetizados e assinaram um contrato legal por livre e espontânea vontade. A alegação de que não leram ou que foram enganados não invalida o documento sob lei nenhuma. Sugiro que se sente e ouça o resto. Miguel se sentou, me fuzilando com um olhar de puro ódio. Eu continuei impassível. Cláusula número 3. Como parte do acordo para fortalecer os laços familiares, Carmen Santos e Miguel Lima se comprometem a participar de sessões semanais de terapia familiar, com um profissional indicado e custeado por Helena Santos. Faltar a 3 sessões consecutivas sem justificativa médica será considerado quebra de contrato. Terapia, riu Carmen, uma risada nervosa e desesperada. A senhora quer que a gente vá num psicólogo? Para aprender o quê? A ser a filha que a senhora quer? Não. Para aprender o que significa respeito. Para entender por que uma filha abandona a mãe por 10 anos e volta só quando descobre que ela tem dinheiro. Talvez um profissional consiga explicar, porque eu sinceramente não consigo. A verdade das minhas palavras bateu nela como um tapa, e ela afundou na cadeira, o rosto vermelho de vergonha. E finalmente, falei, chegando na parte mais importante, a cláusula final. Em caso de descumprimento de qualquer um dos termos deste acordo ou de qualquer tentativa de ação judicial para anular este contrato ou contestar minhas decisões sobre o patrimônio, os signatários Carmen Santos e Miguel Lima confessam uma dívida moral e material para com Helena Santos por abandono afetivo e tentativa de exploração financeira. Essa dívida está estipulada no valor fixo de R$500 mil a serem pagos imediatamente. Um silêncio mortal se instalou na sala. A realidade do que tinham feito finalmente os alcançou em cheio. Não só tinham sido enganados, tinham sido encurralados. A ganância os levou a assinar um documento que os deixava completamente nas minhas mãos. A senhora planejou tudo isso, sussurrou Miguel com voz trêmula de raiva. Não, meu querido. Eu não planejei o abandono nem a ganância de vocês. Eu não planejei o retorno interesseiro de vocês. Eu só planejei a justiça, respondi, olhando diretamente para ele. Vocês me subestimaram. Acharam que eu era uma velhinha boba fácil de manipular. Mas esqueceram que foi essa velhinha boba que criou essa mulher aqui. Apontei para Carmen. Sou assim, com muito suor e sacrifício. Aprendi a ser forte na vida, não nos papéis. Me levantei pro meu ato final da peça. Vocês têm 2 opções agora. A primeira é aceitar os termos que acabaram de assinar, voltar comigo para casa sob as minhas regras e começar o longo e difícil processo de aprender a ser uma família de verdade. Sem luxos, sem mentiras, só a verdade e o trabalho. E a segunda? Perguntou Carmen com voz quase inaudível. A segunda é rasgar esse acordo. Vocês podem ir embora hoje mesmo, voltar para a vida de vocês no Rio. Mas se fizerem isso, o Dr. Fernandes tem minha autorização para executar a multa por quebra de contrato imediatamente. R$500 mil. E garanto a vocês que vou cobrar cada centavo, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. A escolha é de vocês. Me dirigi para a porta, seguida pela minha irmã. Parei com a mão na maçaneta. Vou esperar a decisão de vocês em casa. Se voltarem para ficar, vou entender que escolheram a primeira opção. Se não aparecerem, meu advogado chega até vocês amanhã. Saí do cartório de cabeça erguida. O sol da tarde batia no meu rosto, e pela primeira vez em muito tempo, não senti o peso da solidão nos ombros. Sentia o gosto doce da justiça. Eles queriam o dinheiro. Em vez disso, receberam uma lição. Eles queriam uma vida fácil. Em vez disso, ofereciam um ensinamento. O checkmate não tinha sido dado com crueldade, mas com a arma mais poderosa de todas, a verdade devidamente registrada em cartório. O caminho de volta para Petrópolis foi o mais silencioso que já vivi. Minha irmã dirigia, respeitando minha necessidade de pensar. Olhava pela janelinha, via a paisagem passar, mas minha mente estava na sala do cartório. Tinha vencido. Mas que tipo de vitória era aquela? Não me sentia eufórica nem vingada. Me sentia exausta, como um general depois de uma longa e difícil batalha. A guerra tinha acabado, mas agora eu precisava administrar a paz. E a paz, às vezes, é mais complicada que a guerra.
Cheguei em casa no final da tarde. A casa estava vazia, silenciosa. O cheiro deles ainda estava lá, o perfume caro da Carmen, o cheiro de gel de cabelo do Miguel, a bagunça que tinham deixado na sala. Olhei a louça suja na pia e senti um cansaço profundo. Comecei a cozinhar. Preparei um jantar simples: arroz, feijão fresquinho, bife mal passado e uma salada de alface e tomate. A comida que eles chamavam de comida de pobre. Enquanto as panelas ferviam no fogão, eu pensava: se eles voltassem, seria o início de um caminho árduo. Se não voltassem, seria o fim definitivo de uma parte da minha vida. Não sabia por qual dos dois resultados torcer. Às 7 da noite, ouvi o barulho do carro deles parando em frente ao portão. Meu coração disparou. Olhei pela fresta da cortina. Era o carro do Miguel. Ele e Carmen desceram. Não falaram nada um com o outro. Caminharam pela calçada, abriram o portão e entraram em casa como dois fantasmas. Me encontraram na cozinha. Olharam a comida simples sem falar nada. O jantar tá quase pronto, falei, sem olhar diretamente para eles. Podem lavar as mãos e sentar na mesa. E me obedeceram em silêncio. Foi o jantar mais estranho da minha vida. Ninguém falava. O único som eram os talheres batendo nos pratos. As crianças, Diego e Paloma, que tinham ficado com uma vizinha durante o dia, os trouxeram num estado de total confusão, sentindo a tensão no ambiente, mas sem entender o que estava acontecendo. Quando terminamos, Miguel se levantou e lavou a louça sem eu pedir. Foi a primeira vez em um mês que se ofereceu para fazer alguma coisa. A vida sob o termo de acordo familiar tinha começado. Não foi fácil. Os primeiros dias foram de um silêncio cortante. Carmen se trancava no quarto, saindo só para as refeições. Miguel cumpria as novas regras com uma resignação sombria. Me ajudava com o jardim, consertava o que eu pedia, mas os olhos estavam sempre distantes. A terapia foi o ponto de virada. Na primeira sessão com a doutora Oliveira, uma psicóloga de semblante doce e olhar firme, eles tentaram me culpar. Carmen me chamou de controladora e cruel. Miguel disse que os tinha humilhado. Eu os ouvi sem me defender. Na segunda sessão, a doutora Oliveira os fez falar sobre os 10 anos de abandono. Foi a primeira vez que vi um lampejo de vergonha nos olhos da minha filha. Aos poucos, as regras que impus começaram a fazer efeito. Sem luxos e as distrações, foram forçados a conviver uns com os outros e comigo. Pela primeira vez, viram a rotina de uma casa. Viram que a comida não aparecia magicamente na mesa, que a roupa não se lavava sozinha. Carmen, obrigada pela cláusula de harmonia doméstica, teve que começar a ajudar. No começo, fazia tudo com raiva, batendo as panelas. Mas um dia, encontrei ela na cozinha ensinando a Paloma a fazer um bolo. Tinha um pequeno sorriso no rosto, um sorriso verdadeiro. Miguel começou a passar mais tempo com Diego. Sem o videogame para competir, ensinou o menino a soltar pipa no campo perto de casa, a consertar a corrente da bicicleta. Estava se tornando o pai que nunca tinha sido. Claro que não foi conto de fadas. Havia brigas, discussões. Carmen sentia falta da vida de luxo. Miguel sentia a frustração de ter perdido a grande chance. Mas a terapia estava ajudando eles a entenderem que a riqueza que tanto buscaram tinha preço, e esse preço era a própria alma. A grande mudança aconteceu 3 meses depois. Era aniversário de 9 anos da Paloma. Carmen queria fazer uma grande festa, chamar as amigas ricas do Rio. A gente não tem dinheiro para isso, Carmen, disse Miguel, com uma firmeza que nunca tinha visto nele. E mesmo que tivesse, não é isso que a Paloma precisa. Ah, não. E o que a princesa precisa? Um bolo de fubá e guaraná, como nos seus tempos, respondeu ela com desprezo. Pela primeira vez, Miguel não se calou. Ela precisa da gente. Precisa de uma família de verdade. Fizeram uma festa simples no quintal. Chamaram os vizinhos, as crianças da rua. Eu fiz as gelatinas, Carmen fez o bolo, o mesmo que tinha aprendido a fazer com a Paloma. Miguel organizou uma caça ao tesouro. Foi a primeira vez que vi minha neta rir de verdade, com os olhos brilhando de felicidade. No final da festa, quando todos já tinham ido embora, Miguel veio até mim. Obrigado, sogra, me disse. Pelo quê?
por não ter nos dado dinheiro. Naquela noite chamei os dois para uma conversa na sala. Coloquei o termo de acordo familiar sobre a mesa e falei: o teste de vocês terminou. Vocês aprenderam o que precisavam aprender. O contrato tá desfeito. Estão livres para ir embora. Se olharam surpresos. Podem voltar pro Rio amanhã mesmo. Continuei. Não vai ter multa. A terapia, se quiserem continuar, vou continuar pagando. A casa é de vocês, se quiserem morar nela. O dinheiro da herança vai ser de vocês também, mas não agora. Como assim? Perguntou Carmen. O dinheiro vai ficar no fundo de investimento rendendo. Vai ser usado para pagar a faculdade dos meus netos e para garantir que eles comecem a vida adulta com segurança. O que sobrar vocês vão receber, mas só quando fizerem 30 anos, quando já tiverem construído a vida de vocês com o próprio esforço. Houve um longo silêncio. Esperava uma explosão, uma nova onda de raiva. Em vez disso, Miguel olhou para Carmen e depois para mim. Não quero voltar pro Rio, sogra, disse. Consegui uma entrevista de emprego aqui em Petrópolis, na prefeitura. O salário é pequeno, mas é um começo. Quero ficar perto da senhora. Quero que meus filhos cresçam conhecendo a vovó. Carmen olhou pro Miguel, e pela primeira vez, vi admiração nos olhos dela. Eu também não quero ir, disse com a voz baixa. Me dei conta de que gosto desta casa, gosto desta vida. Me perdoa, mamãe. 1 ano depois, eles ainda vivem comigo, mas agora sob um teto compartilhado, não sob um contrato. Miguel está trabalhando na prefeitura. Carmen, para surpresa de todos, descobriu um talento para confeitaria e começou um pequeno negócio de bolos caseiros. As crianças estão felizes, mais educadas, e me visitam todos os dias depois da escola. Nossa relação não é perfeita, ainda temos cicatrizes, mas é real. Está construída sobre o respeito que finalmente aprenderam a ter por mim e sobre o perdão que finalmente consegui dar a eles. A herança do meu Roberto não se foi em carros de luxo nem em apartamentos. Virou algo muito mais valioso, virou família. E essa, descobri, é a única riqueza que realmente importa. Eu, Helena Santos, a viúva de Petrópolis, não perdi uma fortuna. Recuperei minha família. E essa foi a maior herança de todas. Minha história é só uma entre tantas. Mas sei que cada palavra pode acender uma chama em outra mulher que esteja passando por momentos difíceis. Por isso, se essa história te tocou, corta e compartilha. E principalmente deixa um comentário. Pode ser o abraço, o conselho ou a inspiração que outra mulher precisa encontrar hoje.